Descubra a incrível transformação. Como 3 anos de força oculta mudaram tudo para sempre. Ana era uma menina de 12 anos que carregava dentro de si o pulsar vibrante de um sonho. Naquela pequena e colorida comunidade da zona norte do Rio de Janeiro, cada canto contava uma história de vida. Sua casa, embora humildinha, transbordava amor e dedicação. A mãe, uma verdadeira guerreira, limpava as ruas como gari, enquanto o pai, cansado e desalentado pelo desemprego, lutava para manter a esperança viva. Mas o que ninguém sabia era que, sob essa rotina difícil e cheia de desafios, Ana guardava um segredo que mudaria tudo. Desde pequena, ela observava os dançarinos da sua comunidade. Seus corpos movendo-se em harmonia, o jeito como a música parecia dançar junto com eles, tudo isso preenchia seu coração de uma alegria intensa. Mas, na voz da sua mãe ecoava a preocupação. Dançar era um luxo em meio a tantas necessidades. Com isso, Ana aprendeu a reprimir seu desejo, mas a paixão pela dança crescia dentro dela como uma tempestade prestes a eclodir. Durante 3 anos, essa batalha dentro de Ana se intensificou. A cada sorriso e crítica que recebia dos colegas que a chamavam de sonhadora, uma parte dela se retraiu, mas outra se iluminou. Em segredo, ela se juntou a um grupo de dança comunitária, onde cada ensaio era um refúgio, o momento em que suas preocupações desapareciam. A energia vibrante dela contagia todos ao seu redor, e nesse espaço, Ana começou a se transformar. Ela vivia pela dança. Mas sua mãe e pai permaneciam alheios a essa metamorfose que se desenrolava aos olhos do mundo e sob o manto da lua. Então, em um dia qualquer, enquanto ajudava sua mãe a organizar a casa, Ana encontrou um panfleto sobre um concurso de dança. A descrição do prêmio fez seu coração disparar. Poderia ter a chance de mudar a vida da sua família. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de medo a atravessou. Como poderia falar sobre isso sem desmoronar a frágil harmonia que construíram juntos? Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, ajuda muito na divulgação. Sério, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Estou sempre curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A tensão entre Ana e sua mãe cresceu e o momento final chegou. O diálogo que tiveram foi repleto de lágrimas e gritos silenciosos, revelando as cicatrizes emocionais de uma luta que poucos conseguiam ver. O amor estava presente, mas a pressão da realidade pesava como um tijolo na alma da menina, tornando-se finalmente insustentável. A data do concurso chegou e, enquanto se preparava, Ana sentia o coração pulsar como nunca antes. O teatro estava cheio. A sensação de expectativa era quase palpável. E quando os holofotes se acenderam, ela viu o rosto da sua comunidade, todos ali, torcendo por ela. No momento em que a música começou e seus pés tocaram o palco, tudo ao seu redor desapareceu. Ana dançou como se o mundo estivesse observando. Mas mais importante, ela dançou para si mesma. Mas ao final, com os aplausos ecoando e a adrenalina pulsando, uma pergunta pairava no ar. Será que sua escolha traria a liberdade que tanto desejava ou apenas mais dor? O futuro de sua família dependia disso. O que será que vai acontecer agora? Ana sentiu o calor dos aplausos ainda ecoando em seus ouvidos enquanto ela deixava o palco. Cada aplauso, cada sorriso, era como uma onda de combustível que a fazia sentir-se viva. Mas a dúvida rapidamente tomou conta de seu coração. O que isso significava para ela? E, mais importante, o que isso significava para sua família? Logo que saiu do palco, as pessoas da comunidade a cercaram, seus rostos brilhando com orgulho. Você foi incrível, Ana! Gritou a Dona Maria, uma vizinha que sempre havia apoiado seus sonhos, mesmo quando Ana duvidava de si mesma. Aquela empolgação só aumentava a pressão. Parecia que agora todos tinham expectativas. E, no fundo, seu coração pulsava com um misto de alegria e medo. Um toque suave no seu ombro a fez girar. Era sua mãe, seu olhar um turbilhão de sentimentos. Ana não sabia o que esperar. O coração de ambas estava batendo forte, muitas emoções indescritíveis pairando no ar. Acha ainda conseguiria esconder a verdade que a havia consumido nesse tempo todo. Mãe, eu quero conversar com você, disse Ana, a voz falhando.
O medo de desapontá-la era esmagador. No fundo, Ana ainda lutava para equilibrar o afeto pela dança com a realidade dura que a cercava. Antes que ela pudesse continuar, sua mãe a puxou para um abraço apertado. Eu vi você dançando, Ana. E você fez isso tão bem. Estou tão orgulhosa. As palavras eram um bálsamo, mas ao mesmo tempo, faziam a culpa brotar dentro dela. Será que a mãe realmente aceitava seus sonhos? A pressão de seus próprios desejos poderia ser maior do que o amor que a cercava. O prêmio. Começou Ana, engolindo a seco. Ele poderia mudar nossa vida. Mas eu não quero que você ache que eu estou desmerecendo o que fazemos, não é isso. Ana lutava para encontrar as palavras certas. A cena do concurso ainda dançava em sua mente, a poesia de se apresentar para sua comunidade, mas a realidade o trazia de volta. Filha, nunca pensei assim. Nunca, disse sua mãe, limpando uma lágrima que escapuliu. Eu só me preocupo com você. A dança é bela, mas é difícil e insegura. Ana ouviu a tensão na voz da mãe, e que ela mesma compartilhava essa insegurança. Para a mulher que limpava as ruas todos os dias, a segurança era tudo. Então, vamos correr o risco juntas, Ana declarou, agora com um brilho decidido nos olhos. Me deixe mostrar que podemos. Eu sei que posso conseguir. O tempo parecia parar. O peso do mundo estava em uma balança, e o desejo, a esperança cintilava como uma estrela no céu. As duas estavam à beira da mudança, mas tudo ainda dependia de uma escolha. Um silêncio profundo se instalou entre elas, antes que a mãe respondesse com uma voz tremente. Você está pronta para isso, minha filha? No entanto, o que elas não sabiam era que as consequências dessa escolha iriam além da dança. Um novo desafio estava prestes a surgir, e não seria apenas um sonho a ser realizado. Will Ana ser capaz de enfrentar o que vem pela frente, ou tudo o que ela deseja será tirado dela novamente. A música da vida continuava a tocar, mas estava prestes a mudar de tom. Ana sentia a adrenalina ainda pulsando nas veias. As luzes do palco se apagaram, mas a energia daquele momento não a abandonava. No fundo, havia um desejo ardente de seguir em frente, mas também uma sombra crescente de incerteza. O que aconteceria com tudo pelo qual havia lutado? E, especialmente, como ela poderia balancear os sonhos dentro de si e as expectativas da sua mãe? Você está pronta, minha filha? As palavras da mãe ecoaram em sua mente. Mas a segurança que deveria fazer Ana sentir-se confiante, tornou-se um peso. As dúvidas eram como ervas daninhas, crescendo rapidamente e tomando conta de seu coração. Ana queria dar o próximo passo, mas a pergunta gritava em sua mente. A dança valeria o risco de magoar a mãe? Antes que pudesse passar por essas dúvidas, a comunidade ao redor começou a dispersar, mas algumas vozes ainda ressoavam. A Ana vai longe, disse alguém, e outro completou. Ela deve se inscrever para o próximo concurso profissional. Cada elogio era uma facada e um abraço ao mesmo tempo. A expectativa dos outros a empurrava para frente, mas também parecia que ela carregava o peso do mundo em suas costas. Ana olhou para sua mãe, que ainda a observava com brilho nos olhos, mas havia também um medo silencioso ali. Um medo que Ana reconhecia, pois também existia dentro de si. Ela tinha medo de não atender às expectativas que a vida lhes impunha. Mãe, começou, hesitante. E se eu não conseguir? E se tudo isso for só um sonho que nunca se torna realidade? A voz de Ana tremia, e o peso da possibilidade de falhar parecia ainda mais real naquele momento. Sua mãe aproximou-se, segurando sua mão com firmeza. Minha filha, nós já superamos tantas coisas juntas. Lembre-se de quem você é. A dança é a sua voz. Se você não tentar, nunca saberá o quanto pode brilhar. Ana sentiu um calor percorrer seu corpo com as palavras da mãe. Ela sabia que cada batalha que haviam enfrentado as tornará mais fortes. Era a segurança de sua mãe que lhe dava coragem, mesmo diante do desânimo. Mas as sombras da dúvida ainda pairavam, como nuvens escuras que não queriam se dissipar. Naquela noite, ao voltar para casa, Ana fez uma decisão. Decidiu que não permitiria que o medo a paralisasse. Com um novo compromisso ardendo dentro dela, caminhou com firmeza. Na mente, uma imagem clara. Ela dançando em um grande palco, sentindo a liberdade e essa sensação de ser. Porém, a vida tinha seus próprios planos. Na manhã seguinte, ao abrir uma carta que chegou do concurso,
Ana viu que a realidade havia mudado. Estava ali um convite para uma seletiva em uma escola renomada de dança na cidade. Era a oportunidade que ela sempre sonhou, mas a insegurança a envolveu como uma nuvem espessa. De um lado, a chance de brilhar e perseguir seu sonho. Do outro, a incerteza e o medo de ser rejeitada. Com o coração acelerado, Ana perguntou a si mesma: estou pronta para tudo isso? As escolhas agora eram mais complexas, e as consequências poderiam ser devastadoras ou transformadoras. Enquanto olhava pela janela, a brisa fresca trouxe uma sensação de novidade. O que ela faria com essa oportunidade? O próximo passo seria o mais desafiador de todos, e a resposta estava prestes a definir não apenas seu futuro, mas o futuro da sua família também. E com isso, um novo caminho estava se formando diante dela. Mas quem poderia dizer se ela teria coragem o suficiente para seguir em frente? Ana segurou a carta com a mão trêmula. A luz da manhã entrou pela janela, como um raio de esperança, mas o medo ainda a impediu de festejar. Ela sentia uma mistura de excitação e pavor, um turbilhão de emoções que fazia seu coração pulsar forte. Se inscrever para a seletiva poderia ser a chance que ela tanto esperava, mas e se ela falhasse? Não pense no que pode dar errado, sussurrou para si mesma, repetindo as palavras que sua mãe sempre dizia. Contudo, cada vez que tentava relaxar, as vozes de dúvida invadiam sua mente com mais força. E se você não for boa o suficiente? E se as outras meninas forem mais talentosas? Ana então se lembrou do dia em que viu uma competição de dança pela primeira vez. O jeito como aquela bailarina brilhava no palco, e a maneira como o público vibrava a fez sentir que seu coração pulsava ao ritmo de alguma música mágica. Mas a ideia de estar sob o holofote a deixava em pânico. O que ela realmente queria? E se o que ela queria pudesse machucar a sua mãe de novo? Mãe, eu preciso falar com você, Ana disse, decidida a tirar ainda mais peso de seus ombros. No fundo de seu peito, ela já sabia que não poderia enfrentar essa escolha sozinha. Sua mãe virou-se, a expressão preocupada, mas carinhosa. O amor em seu olhar quase fez Ana se esquecer da sua confusão. Mãe, eu recebi um convite, Ana começou, a voz falhando um pouco, para me inscrever na seletiva de uma escola de dança. É uma grande oportunidade, mas eu estou tão assustada. A mãe de Ana se aproximou, segurando seu rosto com as mãos. A vida é feita de oportunidades, minha filha. Você deve aproveitar. Eu sempre vou estar aqui, não importa o que aconteça. O encorajamento da mãe lhe trouxe um leve sorriso. Aquela força que a mãe emanava, como um abraço caloroso, ajudava Ana a ver as possibilidades. Mas ainda havia uma pressão constante, um peso que fazia as pernas dela parecerem pesadas como chumbo. O que aconteceria se ela se inscrevesse e não passasse? E se, acima de tudo, isso desapontasse sua mãe? A arte é também uma forma de se expressar. Você já dançou onde mais importa, no seu coração. Imagine o que poderá fazer na seletiva. As palavras da mãe ecoavam no quarto dela. Ana sentia que o mundo estava desabando em sua volta, mas algo dentro dela começou a se encher de coragem. A dança era mais que uma forma de arte. Era um abrigo. Decidida, ela respirou fundo. Sim, eu vou me inscrever. Gritted dentro da SI. Sentiu o calor das lágrimas ameaçando descer, mas não eram de tristeza. Era a liberação de um peso que a seguia. Com a carta em mãos, Ana acessou o site da escola. O botão de inscrição parecia brilhar. Ela hesitou, mas então se lembrou de todos os momentos em que dançava sozinha no espelho do quarto, como se já estivesse em um palco. Aquilo a ajudou a focar. Um clique, e estava feito. A coragem tomou conta dela como uma nova luz. Mas enquanto ela olhava pela janela, um pressentimento estranhamente desagradável a envolveu. Haveria mais obstáculos pela frente, desafios que ela ainda não previa. E, ao mesmo tempo, uma ideia pulsava dentro dela. O que vai acontecer se eu passar? E se tudo mudar? Ana sorria levemente, mas o futuro ainda estava envolto em sombras, cheio de perguntas. A resposta viria, mas não era somente sobre seguir seus sonhos. Era sobre entender quem ela realmente era, por dentro e por fora. Com um novo capítulo se abrindo, e um coração cheio de esperança, ela se preparava para encarar o desconhecido. Mas que tempestades estavam por vir. O sol se pôs lentamente no horizonte, lançando um brilho dourado por toda a sala de Ana. Ela ainda encarava a tela do computador, a inscrição feita,
mas o futuro parecia uma tela em branco. O nó no seu estômago não estava pronto para desaparecer. Era um misto de excitação e incerteza. Ana se forçou a levantar e ir até o espelho. Olhando para si mesma, queria ver a dançarina corajosa que sonhava ser. Mas o reflexo que via era de uma menina assustada. A escola estava a apenas alguns dias de distância. As semanas seguintes se desdobrariam em uma corrida contra o tempo, onde ela não só deveria se preparar para as audições, mas também encarar suas inseguranças. Como se não bastasse, o que sua mãe diria se ela não fosse aceita? O olhar dela sempre transparecia orgulho e esperança. O peso dessas expectativas pousava como uma sombra constante. O telefone tocou, quebrando seu devaneio. Era Clara, sua melhor amiga. Ana. E aí, se inscreveu? Me conta tudo. O entusiasmo de Clara era contagioso, como uma onda que a puxava para sair da sua bolha de dúvida. Me inscreve. Mas não sei se estou pronta. Tem tanta gente talentosa. E se eu falhar? Ana sentiu as palavras saírem como um desabafo. Ei, olha para mim. Você é incrível. E se não tentar, nunca saberá. Vamos treinar juntas. Você brilha quando dança. Clara disse, soando como um raio de sol em meio a nuvens. Ana sorriu ao imaginar os dois dançando juntas, à noite, na sala iluminada por lanternas. Você tem razão. Vamos sim. Respondeu, sentindo um pouco do peso aliviar. Naquele fim de semana, as duas se reuniram e ligaram a música alta. As danças que Ana costumava fazer sozinha agora se tornaram um espetáculo vivo na sala. Elas riram, erraram passos e se divertiram. Tudo isso a fez lembrar do porquê ela amava tanto dançar. Havia pura alegria na dança, uma liberdade que ela não queria abrir mão. Na medida em que se aproximava a data da seletiva, Ana começou a se sentir um pouco mais confiante. Mas ao mesmo tempo, uma ansiedade crescia dentro dela, como um tambor que soava cada vez mais alto. Naquela noite, deitada em sua cama, ela se perguntou se teria tempo suficiente para se preparar adequadamente. A correria dos dias estava prestes a se transformar em um turbilhão. Ela se lembrou de algo que sua mãe dissera. A arte não é sobre ser perfeita, mas sobre a expressão de quem você é. Essas palavras ressoaram em sua mente. Pela primeira vez, Ana sentiu uma centelha de esperança no meio da tempestade de pensamentos. No dia da seletiva, Ana decidiu vestir um vestido que sempre a fazia sentir-se forte. Olhou no espelho mais uma vez, ao invés de ver uma menina medrosa, viu uma artista que estava prestes a se apresentar. Levantou a cabeça, respirou fundo e saiu de casa. Mas antes que pudesse chegar, o celular vibrou no bolso. Uma mensagem de sua mãe. Independentemente do que acontecer, estou orgulhosa de você. Você é forte, minha filha. Ana parou um momento. O amor dela era como um farol. Quase não notou as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela ainda estava nervosa, mas agora tinha um propósito. Caminhou rumo ao desconhecido, com a determinação pulsando em suas veias. No fundo, algo a alertava. A verdadeira batalha não era contra as outras meninas, mas dentro dela mesma. E assim, no meio do caminho, houve um barulho repentino que a fez congelar. Uma chamada. Um evento inesperado que mudaria tudo. O que seria? O futuro novamente no limite entre a esperança e a incerteza. Ana ficou paralisada, o coração disparando no peito. O som que quebrou o seu momento de concentração foi um grito, uma voz familiar. Ela virou-se rapidamente. Para sua surpresa, viu Carla, uma colega da escola que não via há tempos. Ana. Espera. A pressa na sua voz estava carregada de emoção. Carla? O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, ainda confusa. Eu soube sobre a seletiva, e não queria perder a chance de torcer por você. Carla respondeu. Desculpa pela interferência, mas eu vim te dar um presente. Com isso, Carla puxou algo de uma sacola. Um pequeno amuleto em forma de estrela. Esse é meu talismã da sorte. Sempre que me sinto insegura, eu uso ele. Quero que você leve, para acreditar mais em você mesma. Ana olhou para o tesouro brilhante, tocando delicadamente a superfície fria. Uma onda de carinho a envolveu. Obrigada, Carla. Isso significa muito para mim. Agora, por favor, não desista. Você é uma dançarina incrível, e brilho é seu sobrenome. Carla sorriu e os olhos dela brilhavam com sinceridade. Assim que se separaram, Ana respirou fundo, tentando acalmar as emoções que a agitavam. A cada passo que dava,
O amuleto pesava levemente em seu bolso, como um lembrete de que não estava sozinha. Finalmente chegou ao local da seletiva. O ambiente fervilhava de vida, com jovens dançarinos por toda parte, cada um aperfeiçoando seus passos, nervosos e ansiosos. Ana se sentiu um pouco intimidada, mas ao mesmo tempo, uma força nova começava a emergir dentro dela. Ela se afastou da multidão e decidiu se preparar, repetindo os movimentos que havia treinado com Clara. Estava tão concentrada que não percebeu o público pequeno que começava a se reunir, vendo cada movimento. Alguns rostos conhecidos, outros estranhos, mas todos emanando expectativa. No momento de coragem, Ana performou uma sequência de passos. A música encheu seus ouvidos. Cada movimento expressava sua história, suas inseguranças, finalmente, sua força. Todos os receios foram deixados de lado, e aquele era o momento dela. Os olhares estavam fixos nela, e ela podia sentir a energia ao seu redor. Um sussurro, depois silêncio, e então, aplausos. O som dos palmas reverberou em seu coração, e um calor percorreu seu corpo. Era como se as dúvidas que antes aprendiam tivessem se dissipado. Mas, quando a apresentação acabou, ela notou algo estranho. As juradas estavam sussurrando entre si, com olhares pensativos. O coração de Ana disparou novamente. O que elas estavam pensando? Seria isso bom ou ruim? A ansiedade voltou como um rugido dentro dela, ensurdecedora. Ela queria saber a resposta, mas agora estava lá, exposta. Podia sentir o frio da incerteza se infiltrando novamente. O momento de verdade se aproximava, e a tensão era palpável. Com seus pensamentos girando, uma jurada se levantou, sorrindo, e a energia mudou. O que seria isso? Qual seria a decisão que moldaria seu futuro? Ana prendeu a respiração, e o mundo ao seu redor parecia ter parado novamente. O desfecho ainda não estava claro, mas uma nova determinação pulsava dentro dela. O amor, a amizade e a força que vinha do talismã a empoderavam. Agora, mais do que nunca, era hora de descobrir até onde essa jornada a levaria. O sorriso da jurada parecia promissor, e Ana se sentiu respirar um pouco melhor. Mas a tensão não desaparecera totalmente. As outras juradas a observavam com cuidado, e o murmúrio das conversas ao seu redor tornava tudo mais intenso. Aquela atmosfera carregada fez seu coração acelerar de novo. A música ainda ecoava em sua cabeça, e ela tentou se manter firme, concentrada na força que Carla havia lhe transmitido. Obrigada pela apresentação, Ana começou a jurada, sua voz leve, mas firme. Nós queremos parabenizá-la pelo desempenho. Ana mal conseguiu processar aquelas palavras. Um DHMPF ecoou dentro dela, de alívio e alegria. Mas a jurada continuou. No entanto, temos algumas observações. Esse no entanto soou como um trovão, ofuscando seu pequeno momento de felicidade. Ana sentiu sua barriga se contorcer enquanto a jurada falava sobre pequenas falhas, técnicas que poderiam ser melhoradas, a necessidade de mais expressividade. O que parecia ser um elogio estava se transformando em um desafio. O peso da crítica se acumulava em seu peito, e a sensação de estar exposta se intensificava. É importante que você compreenda, a jurada disse, olhando diretamente para ela, que cada feedback é uma oportunidade de crescimento. Ninguém nasce perfeito. Se você está disposta a trabalhar duro, nós acreditamos que você pode realmente brilhar. Diante da multidão, Ana sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção crua que a fez perceber a relevância daquela mensagem. Obrigada, ela conseguiu murmurar, sua voz embargada. Eu vou trabalhar mais. Eu prometo. Os aplausos voltaram a ecoar, mas agora, para ela, eram diferentes. Era como se aqueles sons vibrassem com um novo significado, uma nova esperança. Ao olhar ao redor, viu Carla entre a multidão. A amiga estava vibrando, fazendo gestos encorajadores, e Ana sorriu com convicção. A palavra trabalhar agora tinha um peso significativo, era a chave para seu futuro. Após a seletiva, enquanto os dançarinos se dispersavam, Ana sentou-se em um canto, sozinha, tentando organizar seus pensamentos. O talismã da sorte em seu bolso parecia brilhar, e Ana fez questão de tocá-lo. As palavras de Carla ainda ecoavam em sua mente. Você é uma dançarina incrível. Ela se levantou, decidida. O que a jurada disse era verdade. Essa era uma fase de transformação, não apenas uma seleção. Ana queria aprender, crescer e, acima de tudo,
Queria dançar mais do que nunca. A felicidade e a realização estavam ao alcance. Mas seriam necessárias horas de treinamento, suor e talvez até algumas lágrimas. Ana percebeu que não se tratava apenas de vencer ou perder, mas de um longo caminho que enfrentava pela frente. E, nessa jornada, queria que Carla estivesse ao seu lado, assim como aqueles momentos em que se apresentou. Era hora de entrar em uma nova fase da sua vida. Então, um pensamento a atingiu. Quem mais poderia se juntar a ela nessa jornada de autodescoberta? Com a determinação renovada, Ana se lembrou de outros amigos que poderiam estar passando pelas mesmas lutas. E foi nesse instante que decidiu ela não apenas dançaria para si mesma, mas também abriria as portas para apoiar outros. Quando viu Carla se aproximando, Ana sorriu e as palavras fluíram de seus lábios, quase sem pensar. Que tal começarmos uma turma de dança juntas? Um espaço para todos se sentirem livres e confiantes. O brilho nos olhos de Carla disse tudo. E neste momento, Ana percebeu que o próximo passo seria muito mais do que ela esperava. A jornada dela estava apenas começando. Mas estaria preparada para o que vem a seguir? Ana não conseguia conter a empolgação. A ideia de criar uma turma de dança a preenchia com uma energia nova, uma força que ela não sabia que possuía. Carla balançou a cabeça, cheia de entusiasmo, como se já imaginasse as possibilidades. Vamos fazer isso! Exclamou, o sorriso iluminando seu rosto. Pensa em quantas pessoas se sentem inseguras, como a gente já se sentiu. Podemos transformar isto em algo incrível. E, assim, as duas começaram a planejar. Sentaram-se em uma mesa de um café nas proximidades, onde o cheiro do café fresco se misturava ao som feliz das risadas dos clientes. Ana via a vibração em Carla. E além das palavras, era uma sinergia que solidificava sua amizade ainda mais. O que você acha de um nome? Ana perguntou, mordendo o lábio, concentrada. Dança e liberdade. O que você acha, Carla? A amiga balançou a cabeça. O nome tem que ter o nosso toque, algo que faça as pessoas sentirem a conexão. Que tal Corações em Movimento? Ana sentiu um frio na barriga. Era perfeito. Aquela ideia ressoava com todos os sentimentos que estavam guardados dentro dela. Adorei. Respondeu, o coração acelerando. Ela nunca tinha se sentido tão viva. A partir daquele momento, não era só sobre dançar. Era sobre criar um espaço seguro e acolhedor para todos, um lugar para libertar-se das pressões externas. Nos dias que se seguiram, as duas mergulharam no projeto. Criaram cartazes coloridos, utilizando letras grandes e alegres. Conversaram com amigos e conhecidos, e logo a notícia começou a se espalhar. O entusiasmo era palpável. Ana sentia que havia descoberto algo muito além da dança. Era sobre construir uma comunidade. Mas, como tudo que tem valor, não foi um caminho fácil. O primeiro ensaio foi marcado por nervosismo. Várias pessoas chegaram atrasadas, e algumas franziram o senho, desconfiadas. Ana, sentada no chão, respirou fundo quando viu os rostos hesitantes. Uma dúvida surgiu: será que era uma boa ideia? Carla, percebendo a inquietação da amiga, se aproximou e sussurrou. Ei, precisamos lembrar que estamos aqui para nos divertir e aprender. Se não der certo agora, vamos fazer melhor na próxima. Aquelas palavras aqueceram o coração de Ana. Determinada, levantou-se e pegou o microfone. Pessoal, eu sei que algumas coisas podem parecer um pouco estranhas, mas aqui é o nosso espaço. Vamos dançar, rir e aprender juntos. Ninguém vai nos julgar, só vamos nos deixar levar. Que tal? Uma onda de risadas e sorrisos se espalhou pela sala. Ana viu um grupo começando a dançar timidamente, os olhares desconfiados se transformando em expressões de pura alegria. Aquilo era a transformação que ela desejava para si e para os outros. Mas, ao mesmo tempo, uma vozinha dentro dela sussurrava. Será que sou capaz de liderar tudo isso? O que acontece se não conseguir? Ana respirou fundo, preocupações emaranhadas nos seus pensamentos. A pressão estava aumentando, e a dúvida foi como uma sombra que começou a crescer. Então, quando tudo parecia estar em movimento, uma mensagem chegou pelo celular. Era de Jurata. Ana hesitou ao abrir a mensagem. O que ela diria? O coração de Ana disparou enquanto abria a tela. Ana encarou a tela, as palavras da jurada saltando diante de seus olhos. Ana, você tem um talento único. Invista na dança, você pode chegar longe. O calor subiu à sua cabeça.
Uma mistura de alegria e medo tomou conta dela. Como poderia a jurada perceber o que sentia? E se tudo fosse apenas um elogio gentil, uma tentativa de animá-la? Uau! Exclamou Carla, ao lado dela. Uma faísca de esperança iluminou o rosto da amiga. Isso é incrível, Ana. Essa é a confirmação que você precisava. Ana forçou um sorriso, ainda processando a mensagem. O sonho que começava a florescer em seu coração parecia cada vez mais palpável, mas as dúvidas não a abandonavam. O que aconteceria se ela se entregasse de verdade? E se falhasse? E se eu não conseguir? Perguntou, olhando para Carla com um brilho de insegurança nos olhos. E se você conseguir? Retorquiu Carla, como se aquelas palavras fossem um mantra. Pense em quantas pessoas estarão se inspirando na sua trajetória. Você está criando um lugar de aceitação e amor. Naquele momento, Ana percebeu que a dança não era apenas uma atividade. Era um caminho, uma jornada. Com um nó no estômago, decidiu que precisava dar um passo à frente. Ok, vamos nos dedicar a isso. Disse, firme. Corações em Movimento vai acontecer, e dará certo. Ao final do ensaio, mesmo com os nervos à flor da pele, Ana sentiu uma onda de libertação quando tocou a música que escolhera. Seus pés se moveram, acompanhando o ritmo, e o riso ecoou pela sala. O espaço, antes carregado de insegurança, se tornava um abraço caloroso, onde cada movimento contava uma história de superação. Os dias passaram, e a turma crescia. Novos rostos apareciam, cada um trazendo suas histórias. Ana e Carla estavam na frente, ajudando a acolher cada um, criando um clima leve e solto. Em cada ensaio, as pessoas se abriam, confiantes. E a magia da dança se espalhava como um perfume doce. Mas a pressão aumentava. Ana sentia que a responsabilidade crescia junto com cada participante. O que antes era uma simples ideia se tornava um projeto com um coração pulsante. Ela sabia que seu papel era ser exemplo, mas a ansiedade muitas vezes a deixava à beira de um colapso. O que faz uma líder forte? O que acontece quando o medo e a insegurança tentam tomar conta? Finalmente, em uma manhã nublada, enquanto estava em casa, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era da escola de dança onde ela havia sonhado em se inscrever. A voz do outro lado era firme. Ana, estamos abrindo inscrições para a próxima competição. Você gostaria de participar? O coração dela bateu descompassado. Um turbilhão de emoções a envolveu. Era a oportunidade que tanto esperava, mas também um convite ao desconhecido. À medida que a voz continuava a falar, Ana percebeu a fragilidade da sua confiança. E, então, ela se lembrou de cada sorriso, de cada passo dado com seus amigos na turma. Se havia um lugar de coragem, era ali. Mas poderia aceitá-lo? E o que isso significaria para Corações em Movimento? Ela respirou fundo. O caminho à frente estava intrincado. Poderia essa competição ser o passo que mudaria tudo mais uma vez? Ana estava prestes a descobrir, e a decisão moldaria não só seu destino, mas o de todos à sua volta. Ana olhou para o espelho mais uma vez. A imagem refletida mostrava uma jovem diferente, com o brilho nos olhos que sua mãe sempre disse que ela tinha. Confrontada com a oferta da escola de dança e a responsabilidade crescente de Corações em Movimento, a dúvida ainda a perseguiu, mas uma nova coragem começou a brotar. No dia seguinte, ao se encontrar com Carla, não demorou para que as palavras de afirmação escapassem de seus lábios. Eu quero participar da competição, disse Ana, a determinação pulsando dentro dela. Sim. Isso é maravilhoso, Ana. Clara Pilu de Alegria. Afinal, essa é a sua chance de brilhar, de mostrar tudo o que você pode fazer. E naquele momento, Ana percebeu que não estava sozinha nessa jornada. A energia do apoio incondicional das pessoas à sua volta a encorajou a seguir em frente. Com a data da competição se aproximando, as semanas se tornaram uma corrida frenética entre os ensaios de dança e os preparativos da turma. Ana tornará-se uma líder, incentivando cada pessoa a explorar seus limites. Ela viu seu próprio crescimento refletido nas conquistas dos outros. Aqui, em meio ao medo e à insegurança, haviam descobrido uma nova família. Chegou o grande dia da seletiva. Quando Ana pisou no palco, sentiu a adrenalina tomando conta. A sala estava cheia, e a energia quase a consumia. As luzes estavam brilhantes, mas o mais importante era a sensação de comunidade. Ela não dançaria apenas por si mesma,
mas por todos aqueles que acreditaram nela. A música começou. Suas pernas se moveram com um ritmo intrínseco à sua alma. Ela viu o rosto de sua mãe entre o público, com um sorriso largo e olhos brilhando de orgulho. O que começou como um sonho individual agora carregava o peso das expectativas de todos que fizeram parte de sua jornada. Quando os últimos acordes da música ecoaram, o aplauso tomou conta do espaço. Ana sorriu, ofegante, sabendo que havia dado tudo de si. Ao olhar para a plateia, percebeu que havia uma nova perspectiva a respeito da dança. Não era sobre vencer ou perder, mas sobre a liberdade de se expressar. O calor dos aplausos se transformou em um abraço coletivo, um amor que envolvia a todos ali. Dias depois, enquanto se preparava para receber os resultados, a angústia tomou conta do seu coração de novo. Mas agora, ao invés de se deixar consumir pelo medo, fez uma escolha. Respirou fundo e lembrou-se de cada pessoa que a apoiava, cada história que estava conectada à sua. Era isso que realmente importava. Quando finalmente recebeu a notícia, o seu telefone vibrou com uma mensagem da jurada. Ana, nós queremos que você se junte à nossa companhia. Você promete que continuará crescendo e evoluindo. A explosão de emoções foi imediata. Alegria, celebração, mas principalmente, um profundo agradecimento a todos que estiveram com ela nessa jornada. A primeira pessoa que ela procurou foi sua mãe. O abraço que as duas se deram foi repleto de lágrimas e risadas. Era uma união de amor e realização. Ana não apenas conquistou um espaço no coração de uma companhia de dança. Ela voltou para Corações em Movimento com novas ideias. Era hora de criar um projeto que abrigasse ainda mais dançarinos, todos eles, e juntos, fomentar aquela comunidade vibrante. Que prioridades com amor e arte. Ao refletir sobre sua trajetória, Ana percebeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas em dançar ou competir, mas em inspirar os outros a seguirem seus próprios sonhos. E assim, ao lado de Carla e de todos os que conheceu pelo caminho, ela dançou e dançou cada passo daquele novo capítulo que se abria, celebrando não apenas ela, mas cada coração que se movia junto com ela. Se você está tão inspirado por essa história quanto eu, você precisa fazer algo agora. Subscreva imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trarão transformação e emoção. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final dessa jornada linda. E não espere nem um segundo a mais para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Só verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos crescer juntos!